possível. Eu sou coagido a pagar o imposto. Se eu não pudesse, se eu não precisasse, eu não pagaria. Mas de qualquer maneira, eu não sinto essa culpa, entendeu? De eu estar financiando. De qualquer maneira, e de fato não existe uma relação lógica entre uma coisa e outra. Não existe? Não. Você dá dinheiro pro... Você comprar tesouro direto, você não financia a Dilma. Porque eu sou coagido, então eu não tenho uma culpa moral. Comprar tesouro direto? Não, sou coagido a pagar impostos. Eu falei impostos voluntários. O imposto que você pagou pra comer, não. Agora, investimento não é voluntário. Você não tem a liberdade de investir onde você quiser no mundo, inclusive fora da formalidade. Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Você não tem liberdade de ter uma... poderia achar um tributo. Como? Tá me referindo a tributo, que é obrigatório. Então, se os tributos financiam o Estado, eu sou compelido a cobrar, eu não tenho culpa moral. Mas tem fatos geradores que você é obrigado a fazer. Tipo, você é obrigado a comer, mas isso daí... e tem fatos geradores que você não é obrigado. Se ninguém é obrigado a abrir conta na bolsa pra perder dinheiro e ainda colaborar com o governo com um negócio desse. O cara quer Mas o problema é que o Bitcoin, como ele já foi institucionalizado, já tem taxa em cima dele apurado pelo governo. Então vai entrar na mesma lógica que você falou. Tem taxas. No Brasil, inclusive, tem uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês pro CPF, que você não paga nada. Agora, mas isso é pra bolsa também. Isso aí é pra ações. Não, é de 20. Bitcoin é maior, né? Não, mas da bolsa também tem a faixa de isenção. Mas a bolsa, na hora que você compra a ação, você já está financiando a ditadura, porque você está bolando dinheiro numa empresa que paga diariamente imposto. Você comprou ouro, Bitcoin, guardou em sua casa e não vendeu, você não está colaborando em nada. Você pode diferir para no dia que tiver um governo decente, você pagar, não é isso? Agora, esse governo agora, quem tem ações está pagando diariamente, aumentando o poder e a riqueza desse governo. Quem tem tesouro direto agora, nesse instante, está aumentando o poder e a riqueza desse governo. A única oposição real... O voto na urna, a chance de mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena. A única oposição real é tirar dinheiro e poder desse governo. A única maneira não violenta de fazer isso é desinvestimento, né? Tem, inclusive, demonstrado no Public Choice Theory, né? Quando o voto na urna não vale nada, os únicos votos que valem alguma coisa é com os pés e com armas. Com armas não me chama. Esse negócio de vamos tomar o poder, eu tô fora, não é isso ou não? Eu também tô fora. Mas é com o pé, não é isso ou não? O desinvestimento, ele realmente... Então comenta sobre isso daí, então. Então, o desinvestimento ele é uma alternativa mesmo. Então, um portfólio global, você poderia escolher a Polônia, você poderia escolher El Salvador, você poderia escolher alguns países para ter uma concentração maior de riqueza. De qualquer maneira, independente da discussão moral, as propriedades estatísticas do Bitcoin, por ele não possuir um valor intrínseco, fazem com que ele tenha uma tendência a ser altamente turbulento. O que significa? Significa que ele pode, numa crise financeira em que a bolsa cai a 50% ou 60%, que a gente chama da grande crise de liquidez, que acontece a cada 5, 10 anos, nós tivemos em 2020, nós tivemos em 2008, nós tivemos em 2000 e nós tivemos em várias outras situações, por exemplo, 1929. Nesse momento, é de se esperar que o Bitcoin tenha uma volatilidade, uma queda, na verdade, né? Que ele vá para a cauda, que a gente chama, que ele caia cerca de talvez 90%. Você concorda com isso? O Bitcoin já caiu 80%, 90% várias vezes. Tem um gráfico que eu deixei disponível aqui. Se eu coloca pra gente, Eduardo, faz favor. É isso. A volatilidade do Bitcoin. Bitcoin é zero. Esse aqui eu vou mostrar depois. Esse aqui. Então, o que é esse cara aqui? O branco é o preço do Bitcoin. Ele parou lá no começo de 24, mas está mais ou menos assim. E o vermelho é um ETF da Bolsa de Tecnologia Americana chamada Nasdaq, alavancado 3 vezes. Ele chama Willow Tree ali, ó. Ele é o Nasdaq, o NDX alavancado 3 vezes. Então veja que, pelo menos visualmente, ele se comporta muito com a Bolsa Americana da tecnologia alavancado 3 vezes. Então é de se esperar que se o Nasdaq cair 60%... O Bitcoin vai acompanhar. Não mais, né? Porque esse cara é alavancado 3 vezes. Esse é o alavancado, então vai cair bem mais. Então. Os 90% de se esperar numa queda de 60% do Nasdaq. Eu acho isso uma grande oportunidade de comprar o Bitcoin se ele não vale zero. Então o Bitcoin ele é um ativo especulativo muito bom, muito poderoso. Você usa os derivativos para se beneficiar, você pode fazer um balanceamento dinâmico, mas ter todo o seu patrimônio num cara que numa crise financeira vai cair 90%, o gráfico está provando não vale a pena. Que é uma coisa eu acho que a gente não é muito ligado ao Nasdaq. Eu já vou terminar. Não, é arriscado, mas tem que ver qual o risco. Eu já vou terminar. Eu acredito que a gente não deveria começar com mais do que 10% do Bitcoin. Na medida que ele é muito agressivo e que ele sobe muito quando está sobrando dinheiro, ele tem essa natureza de se valorizar muito, o que traz opcionalidade para o Bitcoin. Na medida que o 10 vira 15, vira 20,
você vai deixando ele crescer na tua carteira, mas você vai também tirando um pedaço. Ele foi para 15, você volta para 12. Ele foi para 20, você volta para 14. Entendi. E na queda, você vai recomprando ele, só que mais devagar. Por quê? Se você quiser fazer o comentário, faça aí, eu vou falar do critério de Kelly. O negócio é o seguinte, mais liberdade, em regra, deixa as pessoas mais livres, mais ricas. Mais liberdade, em regra, deixa as pessoas mais ricas. Mas nem todo Desde mundo. que elas sejam tem elevadas, pessoas, né? Tem pessoas que são destruídas quando você dá mais liberdade e mais dinheiro a ela. Não acontece isso? Inclusive, tem estudos estatísticos que mostram que a maioria das pessoas que ganharam na loteria foram destruídas, perderam emprego, Sim, perderam a verdade. família. Isso, quando você dá muita liberdade à pessoa, muitas vezes ela se destrói. Aí, com o tempo, as pessoas vão aprendendo, né? Os mercados não são perfeitos. Não são perfeitos porque nem todo mundo tem acesso às mesmas informações, não é isso? Tipo, você tem que ter estrutura para ter liberdade. O Bitcoin é mais liberdade. Como a energia elétrica deu mais liberdade à humanidade. Muitas pessoas morreram por mexer com a energia elétrica. A energia elétrica é arriscado como uma zorra. Nesse sentido aqui, esse gráfico prova que o Bitcoin, ele é um ativo ótimo. Por quê? Se você fosse alavancar Nasdaq em 3 vezes nesse período, você teria tomado uma chamada de margem. Com o Bitcoin você não toma. Ele é alavancagem grátis, porque não tem funding, e sem chamada de margem. Ou seja, é um ativo ótimo. Se você pegar um índice de É uma opção sem investimento. Exatamente. E com vé puro. Pois não, é um baita ativo. É por isso que você pegar todos os índices de treino, de agência, todos os índices de risco-retorno, risco financeiro, os índices do Bitcoin são incomparáveis com qualquer ativo ou categoria de ativos. Ele tem um risco absurdo, mas o retorno é absurdamente maior do que a probabilidade de erro. Foi. Se você pegar qualquer período... Se você pegar qualquer período... Não, foi. Provadamente foi. O Bitcoin tem um ciclo de 4 anos. Qualquer período acima de 4 anos, 4, 5, 6, 7, 8, em qualquer dos períodos que o Bitcoin existiu, a probabilidade de risco em relação ao retorno dele é incomparável com qualquer outro ativo. E ele pegou aqui o melhor índice do mundo no período. Nesse período, o Nasdaq engoliu tudo do mundo. E o Bitcoin bateu 3 vezes o Nasdaq. Caralho, ainda é ruim isso ou não? Agora, lógico que quando os mercados cair, o Bitcoin também vai cair. Mas é o que eu tava falando. Na hora que você tem mais liberdade, você tem mais poder. Por exemplo, um cara agora quer renda em dólar. No máximo, o cara vai ter um treasury, o cara vai pegar um T-bill de 5%. O cara sabendo o que é Bitcoin, o cara sabendo como funciona Bitcoin, o cara pode, inclusive, através de smart contract, ou se ele não quiser smart contract, através de plataforma, vou até fazer jabá aqui, se você quiser, minhahonra.net, lá, renda turbinada investe isso, não é isso? Você for lá na Deribit, você for lá na... Eu sou professor da escola. Se você for lá na Bitfinex alugar stable, você consolida a renda em dólar de 15%. Quando o Bitcoin começar a bombar, 20% ao ano em dólar. Mas, meu Deus, que porra é essa? 20% ao ano em dólar, hipercolateralizado. Tem mais patrimônio garantindo ali do que o valor que você vendeu. Agora, para fazer acessar esse tipo de produto, tem que estudar, não é isso? Aí você não tá ganhando apenas sobre a remuneração do dinheiro, também sobre o risco da plataforma. Mas você não é favorável de deixar só 10% em Bitcoin? Depende da pessoa. Tem pessoas que valem a pena investir 1000% em Bitcoin. Um moleque de 16 anos que mora na casa do pai e da mãe. Esse cara tem que fazer balanceamento de carteira. A hora dele tomar racket é essa mesmo. É alavancar em alta. Ou não. O cara fica rico ou morre ele tentando, né? Tem pessoas que o Bitcoin, a ideal é 1%. O cara de 80 anos não precisa de... É só uma besteirinha ali pra ele deixar de legado. Agora, o cara que tá começando a vida, o cara que tá na hora dele aprender, inclusive, existe uma habilidade mental, existe uma habilidade mental de stop loss. Você, por exemplo, admitir que o sunk cost, que o dinheiro que você investiu numa merda, você tem que abandonar. Isso é uma habilidade que a maioria das pessoas não aprende sem a dor. Tem que alavancar no início da vida. O cara com 14, 15, 18 anos, lá universitário, mete-lhe bronca, 200, 300%. Agora, tem que ver qual tipo de alavancagem e se tem chamada de margem, não é isso? Aqui foi uma demonstração que o Bitcoin é uma alavancagem sem chamada de margem e sem custo de funding, não é isso? Sobre 3 vezes sobre o melhor índice do mundo no período, não é isso? Perfeito. Então, por que a gente deveria... Então, você falou que pode ser 100%, pode ser 1%. Não, o de 1... Não, 100 não. Pode ser 1000. Mil. Michael Saylor, MSTR na Bolsa Americana, ele rende 120% do Bitcoin. Porque ele tem mais Bitcoin do que tem asset. E esse cara pegou um empréstimo de dólar num custo médio de 3% ao ano. É caro ou barato? Barato pra caralho, não é isso? Você não queria ter uma empresa que você tem dólar a 3% ao ano, menos que o T-bill, e o cara alavancado em Bitcoin, ou não? Eu acho que o Michael Saylor vai quebrar, mas comprar as ações dele pode ir para zero, não tem problema, e pode ir para infinito. Então isso é opcionalidade, não tem problema poder ir para... Zero não vai, mas caiu 97%, 96%. E a maioria dos ETFs, a maioria dos bancos e tal, ele se expõe a Bitcoin no MicroStrategy, que o senhor estava mencionando. Eu acredito que toda essa galera vai perder todos os Bitcoins até 2033. Por quê? Iminente domain em inglês, né? Isso, desapropriação. O governo americano pode fazer com o Bitcoin que fez com ouro, dizer assim, esse Bitcoin é todo meu, agora toma em dólar. Se tiver em fundo, pode. Não, no caixa da empresa americana, com sede nos Estados Unidos. No dia seguinte, o Bitcoin vai valer mais ou menos que os Estados Unidos compre 10% dos Bitcoins. Ele pode tomar, sim. E no dia seguinte, valeria mais ou menos o Bitcoin.
Vai valer mais. Se o governo americano secasse metade dos bitcoins à venda na história da humanidade... Qual que é a porcentagem dos bitcoins que estão perdidas? Só tem estimativas em relação a isso. Tem gente que estima entre 3 e 5 milhões. Mas isso não é uma fração, tipo 1/3, 1/4 do que estão à venda. A maioria dos bitcoins, 70% dos bitcoins não estão à venda. O Drunken Miller, com a conversa lá com o bilionário, como é o nome do outro? O Paul Tudor Jones, ele falou com o cara e disse, rapaz, essa porra caiu 90%. E 77% não venderam. Esses caras não são investidores. É a minoria intransigente de Taleb, não é isso? Sim. Esses caras são como é o nome? Zelotes religiosos, né? Não, a questão não é financeira, é moral. Mas a questão é moral mesmo. A questão é moral. O problema do mundo é moral, não é econômico. Mas se você começa a botar pagar a pessoa o salário, se você dá a seu filho real e não ensina ele o que é Bitcoin, ele vai aprender a poupar ou gastar. Ele vai aprender a acumular. Tem muita gente que poupa em real. Se você ensinar poupa em dólar. Se poupa em real, vai ser obliterado, vai aprender que não é pra poupar. Exatamente. Eu considero que a riqueza ela é composta de 5 tipos de riqueza complementares, né? Então, primeiro tipo de riqueza é a riqueza financeira e material. Segunda, saúde. Terceira é o conhecimento. O quarto é o tempo, a gestão de tempo, a capacidade de gerir tempo. E o quinto é espiritual, emocional, domínio da mente. Se você dá muito de uma dessas riquezas, especialmente se for só dinheiro para essa pessoa, ela vai quebrar, porque falta as outras riquezas. Falta as outras para equilibrar. Então, você tá dando pérola aos porcos. Ela realmente vai se matar mais rápido, né? Então, na medida que você vai ensinando para as pessoas através do conhecimento, da disciplina, da elevação espiritual, do controle e da gestão do próprio tempo, então aí o dinheiro vai ser uma arma positiva para essa pessoa. E boa parte da população, se você liberar tudo para ela mesma, ela vai se matar porque ela ganha loteria de ela tá a serviço, perde o emprego. Posso dar um presente aos senhores? Por favor. Pô, o pessoal do livro ali tá não me esporro que eu devia ter dado isso no início, pô. Cadê o livro? Dá um livro de presente pros dois. Inclusive aqui, tem de graça na internet. Não, e o senhor vai... Tem de graça na internet. Tem de graça quem quiser. Tem de graça no YouTube ditado, não é isso? Perdão. Você lançou quando? A gente fez um lançamento agora no domingo. Eu escutei no audiobook, hein? Escutei no audiobook. Essa é uma versão um pouco mais... Mas porque o livro que o senhor ouviu é de vários anos atrás, né? Sim. Essa já tá na 3ª edição. Sim. E o senhor já é citado desde a primeira, não é isso? Ó, minha honra, hein? Tá citado? Tá, inclusive o canal deles. Digo, bicho, eu nem lê a Taleb. Vai logo nesse canal que ele explica mais rápido e melhor, não é isso? Ótimo. Bem. Você ia mostrar um outro gráfico aí? Ah, é. Então, coloca pra gente aqueles gráficos. Não, põe a tabela do... Não, aquela tabela colorida do livro. Então, tem o livro do Nassim Taleb que chama Consequências Estatísticas das Caudas Gordas, né? E o que significa caudas gordas? Significa que a distribuição matemática de algumas coisas tem uma característica, uma propriedade, e outros tipos de processos têm outras propriedades. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui, o Bitcoin tem um ciclo de 4 anos e tal, a gente sempre tem que usar o verbo no passado. Tá? Então ele teve um ciclo, tal coisa aconteceu. Outra coisa, se você está avaliando alguma coisa que aconteceu 5 vezes, ele não está sujeito à lei... Não é aquela tabela mesmo, só aquela tabela do livro, só a tabelinha lá. Isso, essa mesmo. Então você não está sujeito à lei dos grandes números, está lá embaixo, Law of Large Numbers. Então, é anedótico. Você fala, não, teve 5 eventos. Da mesma maneira que durante 12 vezes o Fed tentou subir os juros para controlar a inflação e depois, na hora que baixou os juros, teve recessão. Você não pode usar o verbo no presente e você também não pode estimar uma estatística, porque é anedótico, você só tem 12 amostras. Para você realmente fazer estatística, você precisava de lei dos grandes números, muitas coisas. Legal. Vamos considerar que cada um desses quadrantezinhos aqui é um tipo de distribuição matemática. Vou dar um exemplo. Vamos colocar 50 mil pessoas dentro de um estádio. E aí você vai calcular a circunferência média da cabeça dos caras. Aí vai descobrir que na média é, sei lá, 40 centímetros, estou chutando. Mas na média todo mundo lá tem 40 centímetros de circunferência. Como essa medida ela está sujeita à lei da gravidade e ela é uma somatória, ela não é uma coisa geométrica, então a distribuição normal ela funciona muito bem. Você pode usar a régua do... o padrão funciona, a variância funciona, a média, a curva de Gauss funciona. Então você pode afirmar características e propriedades estatísticas, e inclusive você pode oferir probabilidades.
Porque você sabe que, pô, qual a chance de você ter alguma coisa com 3 e os padrões? Ah, 0 pouquinho e tal. Beleza. Então, os caras amarelinho lá embaixo, Degenerate, Bernoulli, convergência gaussiana, tudo isso aí respeita mais ou menos a distribuição normal. É como você medir a circunferência média da cabeça e descobrir que o desvio padrão é 3 centímetros. Então você não vai achar um cara de 1 metro de cabeça. Ou pode chamar todos os caras do mundo, não vai ter. E é impossível você mexer na média. Essa é a característica do mediocristão. Né? É um mundo onde a matemática do desvio padrão e da curva gaussiana funciona. Na medida que você vai subindo para os outros tipos de distribuição, subexponencial, subcúbica e tal, então você vê que o alfa vai ficando mais baixo. O alfa é uma coisa que nós aprendemos junto lá no livro do Mandelbrot. É o coeficiente de cauda, tem a ver com a memória daquela distribuição. Então, nunca você vai ter um cara com 2 metros de cabeça. Mas se você trouxer outros tipos de dado, por exemplo, dados comparatórios, dados multiplicativos, como por exemplo a renda de alguém. Então, se você medir a renda média desses caras lá dentro daquele estádio, 50 mil pessoas, e descobrir que a renda média dos caras é 10 mil dólares, você vai ter, sei lá, acho que 500 milhões de dólares ali de renda total. E a renda média é 5 mil, sei lá, 5 mil, não, 10 mil dólares foi o que eu falei. Então, a renda média é 10 mil dólares. Se você trouxer uma pessoa nova, essa pessoa pode mudar essa média? Pode. Pode, se você puser o Elon Musk. O Elon Musk sozinho ganhou 10 bilhões de dólares. Ele é 20 vezes a média. Ele é 20 vezes o resto da amostragem toda. Então, para alguns tipos de natureza de dados, é mais turbulento, é mais maluco. Então, veja que os caras que estão lá embaixo, você consegue, de alguma maneira, atribuir propriedades estatísticas matemáticas. Na medida que o alfa vai ficando muito baixo, se aproximando de 1... aí é forget about it, esquece, você não tem propriedades. Então, o Bitcoin, mostra as tabelas, eu calculei o GC do alfa de todo mundo, olha que bonito cada gráfico. Ó, esse aqui, ó, o que ativo que é esse aqui, GC. Esse da esquerda seria o da cabeça, né? Esse aqui essa aqui é a distribuição, né, que a gente chama de histograma, né, é o corpo da distribuição. Muda pra gente, pega por exemplo... O GC acho que é o ouro, né? Vamos ver um próximo ativo aí. Pega um outro ativo para mim, por favor. Das imagens mesmo. NDX, esse é o Nasdaq, tá vendo? Então, se você pega ali, lá em cima, o alfa, 3,72. Significa o quê? Que ele tem propriedades estatísticas que se aproximam ali do 3. 2, quando vai chegando no 1, fica maluco, enlouquecido. Então o Nasdaq, ele já é bem turbulento. 3,72 já é bem turbulento. Traz algum outro pra gente. O Bitcoin. Olha lá, o Bitcoin já é 3,10. Ele é bem mais turbulento ainda. Então veja que quando ele vai pra cauda, ele atende a descaralhar. Ele vai e atende a lei dos grandes números, né? Pega um outro cara. Então, esse cara é o Bovespa, ó. Veja que o Bovespa, como tem commodities e tal, é mais calmo. Ele não tende muito aí para cauda. Não significa que é um ótimo investimento, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da natureza turbulenta. E pode mudar de novo. Aqui. Esse aqui é o ouro. Por exemplo, o ouro tem 4. Então, veja que o Bitcoin, ele tem quase no limite. Bom, põe aquela tabela pra gente, uma tabela que explica lá. Uma tabela que explica... tá aí mesmo, tá entre esses caras. Aí, ó. Então, tá vendo? Quando o alfa ele quando o alfa é maior que 3, a distribuição é finita e a variância e a média fazem sentido. Você pode usar estatística. Quando você tem um alfa que vai entre 2 e 3, que já é quase o caso do Bitcoin. A distribuição é finita, mas a variância é infinita. Então você já não consegue medir variância, ele já é muito turbulento. Quando você vai abaixo de 2, ferrou. Ele não tem nem distribuição, nem variância. E o 1 é a coisa mais turbulenta que poderia existir, é o limite. Então, assim... eu não sei dizer se o Bitcoin vale 0. O Bitcoin não vale 0, ele vale o que ele vale hoje. Inclusive, eu acho que ele vai bater 120 mil dólares no próximo bolha que nós vamos ter aí, acho que daqui 2, 3 meses. Todas as bolhas aconteceram 60 dias depois do pivô do Fed. O pivô do Fed é quarta-feira agora, no dia 18, o Fed vai começar a baixar os juros. Porém,
Quando tiver o blow off top, estouro da bolha lá em cima, ele também pode cair 90%. Tá. Não só por causa da liquidez e tudo mais, mas por conta da sua própria natureza. Então, se você tiver uma quantidade pequena dele e o resto você tiver outros ativos e você puder fazer esse balanceamento, usar porque valor, ele é muito informação. Né? Ele funciona melhor se você tiver um pouco menos e você usar a variação natural dele para ganhar algum dinheiro. Inclusive, se você usar opções derivativas para gerar renda, que é o que nós ensinamos lá no Renda Turbinada e no meu curso também, opções de Bitcoin. Então, uma carteira ideal, que é a carteira antifrágil lá do Taleb, ela tem 5 características. A primeira característica, então, é o barbell. É a diversificação barbell. Você tem que diversificar sua carteira não só em vários ativos, mas classes de ativos. Ativos turbulentos, ativos de risco, global, para você não ficar na mão do governo e assim por diante. Segunda característica, você tem que fazer o balanceamento dinâmico, que é esse rebalanceamento. Pô, o Bitcoin multiplicou 4, 5 vezes. Um cara que não vive disso, que não é o statement da vida dele isso, esse cara teria que descascar um pouquinho. Terceira característica, buscar valor. Então você tem que buscar informações, você tem que saber que parte do ciclo econômico. Se você não for bom nisso, não use. Mas, na medida que você vai se informando, isso pode melhorar um pouquinho a sua escolha. O quarto fator é adicionar opcionalidade. Então, gerar uma renda vendendo opções desses ativos de risco. Você pode ter ativos que têm opcionalidade, como small caps, empresas de tecnologia. E você pode, inclusive, ter o querido e famoso seguro de carteira, que é o pozinho, né? Então a gente poderia comprar seguro de carteira para um portfólio que tivesse Bitcoin. Então é possível e a gente ensina lá também. E o quinto passo do portfólio antifrágil 360 é repetir e melhorar o processo. Então você vai começar muito inconsciente, tendo só um cara muito arriscado de um lado e um cara muito seguro do outro e fazendo ali a cada 3, 4 meses. Né? E vai melhorando o processo, vai ficando melhor nisso. E aí ao infinito, né? Eu acho, sinceramente, que vai surgir uma moeda que vai ter algum ativo dentro dela. E isso vai estabilizar naturalmente. Mas não é a convicção dos maximalistas. E eu não tenho capacidade, inclusive, nem para argumentar sobre isso. Mas eu acho que talvez a solução ainda esteja para nascer. Seria uma espécie de um Bitcoin, mas com lastreado alguma coisa. Ou o próprio Bitcoin podia mudar um pouco o seu protocolo. Ou um sintético do Bitcoin, por exemplo. Sintético também. Por exemplo, eu precisava estudar que eu não ia Você não consegue, por exemplo, pegar real emprestado no Bitcoin como garantia. Porque se você pegar real emprestado dando Bitcoin como garantia e o Bitcoin cai 90%, você vai ter que botar 10 vezes mais dinheiro. E a garantia, eles vão te liquidar. Mas na hora que você emite, em vez de você pegar seu Bitcoin e botar como real como garantia, você pega seu Bitcoin e transforma um terço aquilo em sintético de ouro lastreado no Bitcoin. Um terço daquilo em sintético de dólar lastreado no Bitcoin e deixa um terço em Bitcoin. Você vê algum cenário que o real bata em 50% ao mesmo tempo o dólar e o ouro? E veja que cenário? Aí a solução, então, o Bitcoin ele serve de instrumento, de solução, ele não é o ativo. De Bitcoin para garantir. Inclusive, é melhor você estar comprado em ouro em dólar ou você estar comprado em ouro em dólar e ao mesmo tempo vendido em real em relação a eles. Você enriquece ainda mais alavancando uma porcaria, não é isso? Você enriquece duas vezes com a apreciação dos seus ativos e a depreciação do que você está alavancado, que é o que o Michael Saylor faz. Ele consegue empréstimo barato, não é isso? Tudo que o professor falou aqui, eu concordo 90%. São coisas pontuais que eu não concordo. Você não é um fã de ações. É isso, eu acredito que isso é financiar Satanás. Você está financiando todos os crimes da ditadura. Você quer financiar a Câmara? Você quer financiar a reforma, a viagem de Janja? Se você comprar uma ação no Brasil, você financia isso voluntariamente. Porque, bicho, o cara que compra tesouro direto, financia ou não o governo? Ele financia quem, bicho? Hein? Quem tem real na mão? Acaba sendo uma... Você vai pôr o dinheiro aonde? Embaixo do colchão? Exatamente, você vai botar o dinheiro na sua cabeça. Na sua cabeça.